Olá, estamos voltando no nosso programa Projetos, no terceiro bloco, falando sobre pré-moldados, materiais de construção de forma geral, com a GF Materiais de Construção, e eu estou aqui com o nosso convidado Rossi. Rossi, nós vamos falar agora um pouco mais sobre essa parte de pré-moldados que vocês fazem lá, e queria começar sobre o piso intertravado, né? Queria que você explicasse direitinho o que é esse piso intertravado. Olha, há algum tempo nós fizemos opção para preparar um espaço lá na Tecnolage para a produção de alguns artefatos de cimento, desde guias, pérgolas, concregrama e o piso intertravado. A gente tem, na verdade, para produzir em escala, 3 a 4 modelos do piso intertravado. Esse piso ele é ecologicamente correto. Tá certo que muitas vezes há uma colocação equivocada, porque às vezes o próprio cliente, por estética, deseja o piso intertravado rejuntado. E é um erro. Você sabe disso, né, Júnior? Porque a ideia é que ele seja permeável. O piso intertravado ele foi idealizado para essa contribuição à natureza, para que a água fique no solo, ali onde ela cai. E a gente tem muito problema de enchente, em Jaú não é diferente, porque a água escoa para os rios. Perfeitamente. A grande diferença do asfalto, sim, né, que infelizmente ocorre isso que você falou, escorre para os rios, e o piso intertravado, que é ecologicamente perfeito, que faz essa infiltração da água no próprio solo. E aí vocês então encontram isso, interessante, isso. Tem gente que quer rejuntar. Isso, e rejunta. Você não consegue convencer, porque é uma questão de estética para a calçada. Inclusive o conceito de calçada ecológico, as pessoas às vezes também equivocadamente fazem ao contrário, né? Porque você teria a parte de grama logo antes da guia, para que ali se segurasse no solo a água. E às vezes isso é o contrário, colocado encostado do muro da obra, né? Então, por isso que inclusive a função às vezes do concregrama, que são pisos de concreto, mas é como se fosse uma peneira, para que a grama possa crescer ali e absorver a água. Então, a gente tem aquele que parece, é um paver, né? Um S, ele é intertravado, ele trava somente na colocação, ele fica firme, né, ali no local. É bom ressaltar que é colocado em cima, claro, de um solo compactado e depois em cima de areia. Isso, né? Ou areia, ou pó de pedra, algum elemento aí que fique... Mas que são que vão realmente acomodar as peças. Sim. E que não é impermeável, ou seja, que nem um asfalto, você tem uma camada, além da compactação do solo, você passa um impermeabilizante, que é porque a água ela destrói, sim, ela estraga o asfalto. No caso dessas peças, como elas são feitas de concreto, então elas já, vamos dizer assim, elas são resistentes à água. E aí faz essa mudança muito grande. Elas aceitam a água, sim, infiltrando no solo. É lógico que a permeabilidade não vai ser total, mas como num terreno natural também a água ela permeia um pouco e depois ela escoa. E o que é importante é que se isso fosse feito pela maioria das residências, a gente não teria tanto problema com relação a isso que a gente está vendo no Brasil e no mundo como um todo aí, porque a natureza parece que tem momentos que se rebelia. E nesse ponto aí, há uma opção, por exemplo, do piso colorido. Às vezes, se a pessoa quiser fazer uma graça, lá uma decoração na calçada, ou mesmo num quintal, então a gente usa o colorante. É lógico que tem um acréscimo no valor ali por causa do colorante, mas dá para fazer uma coisa bem bonita, bem agradável com relação aí a uma diversidade. Você pode fazer o intertravado no vermelho, no verde, sim, no amarelo. É só uma questão de criatividade e de um bom planejamento. Inclusive muitas praças de muitas cidades que estão aí desenvolvendo e fazendo, né, até mesmo aqui em Jaú, a praça que foi feita, né, reformada, que é o do Jardim de Cima, ela foi colocado o piso intertravado
E muitas cidades eu já vi com eles coloridos, como você falou, Sim. que dão, né, não só, vamos dizer, essa parte, né, de sustentabilidade, de ser mais ecologicamente correta, mas também a estética, né? Fica muito bonito e dá para você fazer o desenho que quer, né? O mosaico que quiser. E isso você pode também fazer essa combinação com o que você já falou aqui, que é o concregrama, né? Isso. Que é também aqueles concretos que são placas, mas que são vazadas onde você planta a grama. E isso também deixa muito bonito, não só também da beleza, como também na utilização, como você falou, passagem de carros, né? Sim. Isso você protege o piso e aí mantém a grama, né? O verde. Eu vejo, assim, como um exemplo, lá o empreendimento que vocês, é o Condomínio Primavera, onde inclusive tem a exigência de que seja utilizado, tem a obrigação de deixar essa parte permeável. E a gente está preparado para atender o nosso cliente nesse aspecto aí. Inclusive, na última vez que estivemos em São Paulo, a gente trouxe de lá algumas amostras que a gente está trabalhando agora. Algumas a gente colocou só em exposição e a gente já vendeu, então a gente já está produzindo alguns produtos para parede. São imitação de pedra, tem textura que parece madeira, então a gente tem lá no showroom da GF lá um cantinho para tecnolagem, onde a gente fez algumas amostras desses produtos e conforme a gente está comercializando, a gente já está comprando as formas para produção. Então até há poucos dias a gente fez uma venda para um cliente lá de um mosaico para parede muito bonito. Então a gente já está produzindo, já entregamos a primeira parte, então a gente já tem essa forma disponível para fabricação em maior escala. E são produtos que chamam a atenção, né? Produtos que valorizam o ambiente. São realmente, são os que dão essa estética, movimento, né? Que hoje a gente usa muito isso, né? As texturas, dando uma movimentação, né, no visual e sempre junto, combinado com o verde, né? Tem se usado muito, como você falou, né? Vamos dizer, às vezes no muro, paredes com o jardim, né, vertical, né? Isso está sendo muito usado. Sim. E sempre tem elementos de concreto, né, pré-moldados, tipo esses que vocês fazem. E acompanhando essa questão arquitetônica aí dos jardins, do ambiente aí para lazer, a gente tem feito muito artefatos de cimento como pérgolas, como jardineiras, tem alguma coisa com relação também a banco e tal, mas um pergolado num jardim de inverno, nossa, valoriza muito e ali você faz uma harmonia com o verde que chama a atenção da sala de jantar, e a gente está oferecendo isso aos nossos clientes, até um produto que a gente percebe abrir uma janela aí, um nicho de mercado, é escada. Às vezes a pessoa ali quer aproveitar para um segundo andar. Dependendo da laje, ela pode. Dependendo da laje, ela precisa ter alguns cuidados. Mas ali a pessoa precisa de uma escada. E uma escada precisa ser muito bem calculada, projetada. E a gente viu essa necessidade do nosso cliente, então a gente se especializou em escada. Então hoje eu posso dizer para você, Júnior, que a gente tem para oferecer isso para a pessoa que está nos assistindo aí, alguma necessidade de um acesso a um pavimento superior. Eu estou com uma situação ali no Jardim das Paineiras que foi uma escada mal feita. Era um ambiente grande, que a escada dividia o ambiente, mas ela foi mal idealizada, então tem um degrau de cada tamanho, ela comprometeu o espaço. Então a gente está fazendo um estudo com a nossa arquiteta lá para demolir aquela escada e fazer uma nova, aérea. Os degraus ficam livres, somente uma viga no centro segurando, apoiando toda a questão dos degraus, então fica leve. Então essa proposta aí está caminhando para dar certo, porque faz a diferença, muda todo o ambiente. É verdade, Rossi, você falou uma coisa, escada é uma coisa que é muito delicado fazer. Sim. Uma escada.
Por quê? Por vários motivos, desde a estrutura, o formato dela, eu sei que vocês fazem no pré-moldado tanto de forma em L, em U, ou mesmo em espiral. Sim. Conforme a necessidade do local. E isso é importante para adequar com a necessidade, né? Não só pela parte operacional, como esteticamente, né? Fica harmonicamente melhor uma ou outra. E eu percebo que muitas vezes, quando é feito, às vezes em obra com pedreiros, precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o pedreiro ele começa a contar os degraus sem imaginar o piso acabado ainda. Então às vezes acontece do primeiro degrau ficar menorzinho, porque ele calcula, aí ele vai fazer o piso e aí começa a dar uma diferença, como você falou, às vezes acontece isso, que é né, que você está consertando aí, que você falou, que degraus diferentes, porque ficou com o acabamento, tem a massa, tem a regularização, às vezes você coloca um granito ou mesmo um acabamento de madeira, e isso tem que ser já planejado, né? Já visto em projeto, porque senão vai dar mesmo, dá degraus diferentes e é horrível. Sim. Por isso que as pessoas caem muitas vezes, porque na nossa cabeça fica, por exemplo, se tiver 17,5 centímetros, que seria o ideal... Existe uma norma, né? Que é 2 espelhos, que o espelho é a parte vertical. Sim. Né? E um piso tem que dar entre 60 e 65. Né? Então 63, então é isso que você disse aí mesmo. 17,5 é o ideal para um espelho. Em torno de 17,5. Agora se tiver todos 17,5 é uma beleza. Agora se você tiver 17,5, o outro 18,5, aí você começa a trupicar, porque na cabeça, se você está tudo igual, o teu corpo acompanha a subida e aquela descida da escada. Sim. Se você tem 1 centímetro de diferença, já dá aquele trupico que é a hora que pode cair. Então, não só esteticamente, né, você tem um problema visual de espaço, né, de espelho, como você falou, que é aquela parte que é onde você sobe a escada, como também o fator de perigo, né, de segurança, de você ter ela, né, você subir com uma certa tranquilidade, né. Infelizmente, a gente tem tempo, né, de construção, a gente já viu situações em pessoas que colocam degraus de 20, mais de 20 centímetros, Sim. que são pesados, que são fora de norma, né? Mas às vezes é aquela coisa que o proprietário, o próprio pedreiro, inventa de fazer uma escada num cantinho e depois vai ficar a vida toda naquela situação. Então é sempre bom você ter um projeto, ter alguém que saiba fazer, e a loja de materiais de construção, a GF, vocês estão realmente especializando nisso aí também, e isso dando uma segurança, né, uma tranquilidade para quem vai adquirir, para os profissionais que estão envolvidos. Realmente, assim, cada caso é um caso. Inclusive, a gente tem lá aquela forma da escada caracol. Eu não indico, se eu puder fugir num projeto da escada caracol, mas a gente já teve situações que teve que juntar, que intercalar a escada caracol numa parte e depois ela começa reta e depois ela... porque a situação exigia. Mas são casos a casos, então se precisar nesse sentido aí, tudo aquilo que a gente conversou aqui, conte com a gente. Tudo porque, né, você falou, tudo é possível. Agora, muitas vezes, por não ter sido planejado, você acaba tendo que fazer uma adaptação. Né? E é possível, mas às vezes não tem a perfeição do que um trabalho que é feito desde o início. Né? Você falou muito bem realmente dos pergolados. Hoje a gente utiliza muito também alguns jardins de inverno, né? Ou seja, aqueles espaços que ficam dentro da casa para você criar janelas, aberturas. Então a gente fica bonito. Além disso, ele protege do sol, né? Porque quando o sol ele vai caindo, as vigas que formam aquele pergolado, eles fazem então a sombra, né? Então tudo isso tem também um efeito estético, efeito de conforto térmico, né? E luminoso também. Outra coisa que vocês comentou bastante interessante, que é essa parte então, que vocês têm feito até bancos, vocês fazem placas que servem até para fazer muros também, né? Sim. E a parte de muro, hoje em dia, a gente percebe
que é um elemento que pesa numa obra. Muitas vezes você tem um terreno grande e a quantidade de muro que vai ser feito é quase a quantidade de tijolos utilizado para fazer a própria casa. Então você tem essas placas e já com uma orientação para se fazer muros também, né? Há uma exigência do mercado aí para algumas situações que a gente se adaptou a elas. Por exemplo, as placas de concreto são muito utilizadas para uma série de coisas, para armários, né, para separações, para balcões, esteticamente fica bonito e o custo é melhor do que alguns outros produtos, então tem essa opção também. A parte de pré-moldados como um todo, a gente tem uma grande variedade, então aquela necessidade daquele que está nos assistindo nesse momento aí, sabe que pode contar, além de materiais aí, tanto que vai aí do alicerce até o porcelanato, até um lustre, até tudo com relação a obras em geral, o telespectador geral, aí, né, que está nos assistindo pode saber que tem na GF um grande parceiro. Mesmo porque eu comentei sobre muro, que você tem essas placas, que você faz tudo, né? Desde prateleira, tá? Mas também tem, por exemplo, para a zona rural, ou mesmo às vezes dentro de chácaras, os mourões, que chama, aqueles postinhos onde você coloca os alambrados também, né? A gente tem uma grande clientela com relação, principalmente a parte rural, a esses mourões aí, são postos com curva, sem curva. A gente vai pelas estradas aí e vê todas essas cercas que margeiam as rodovias. A gente fabrica vários tamanhos e formatos desses mourões, e o que você colocou com relação aos muros de placas de concreto, também para cada caso é um caso, a gente vai na obra, faz a medição e faz o orçamento conforme a necessidade. E bom, Rossi, nós aqui já terminamos o nosso tempo, nós estamos já terminando, né, o nosso programa de 1 hora, passou rapidinho, temos ainda muita coisa que a gente poderia estar falando, mas eu vou ter que nos despedir e pedir para você que coloque aí o endereço, o telefone, né, e agradecer muito a presença de vocês aqui, que eu tenho certeza que a gente passou muita informação, muita gente aí começou a ter uma outra forma de ver de muitos detalhes de uma construção civil. Eu agradeço o convite, né? Muito agradável esse bate-papo, já arroz com feijão, passando para o telespectador aí um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho das obras em gerais aí, deixando aí, nós estamos lá na Avenida João Franceschi, 2007, lá pertinho da Lula. Estamos também em Dois Córregos, na Avenida Goffredo Schilini, logo na entrada ou saída da cidade, com uma loja ampla também. Com tudo que a gente tem aqui em Jaú, a gente oferece também ao pessoal lá de Dois Córregos. E a Tecnolage, lá na Avenida Desembargador João Batista de Arruda Sampaio, com a fábrica, com a produção tanto de lajes como dos artefatos de cimento. Então estamos à disposição para você que nos assiste nesse momento aí. Conte com a GF sempre que estiver construindo ou reformando ou precisando de uma opinião, de uma orientação, a GF está lá à disposição. Ok, muito obrigado, Rossi, e até um próximo programa #Projetos.